Opa, hoje é quarta-feira, dia 28 de novembro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, quebrou a internet, Drive Saver 120 horas e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Várias cocas mandaram mensagem falando sobre a campanha de desenvolvimento, de empreendedorismo que a Apple tá fazendo com foco na mulher. Isso é mó legal. A gente tá muito polarizado, direita, esquerda, homem, mulher. Hoje já tá começando a virar um pouco a balança, a galera falando do politicamente correto. O Google, no seu Smart Compose, tá retirando os pronomes de gênero. Talvez você ache isso uma besteira, mas fica chateado quando erram seu nome, quando te chamam de ela. Tem sempre o outro lado. E tem uma coisa que a galera de tecnologia, ela se ilude monstruosamente, achar que a tecnologia é superior à parte de exatas, ciências exatas é superior às ciências humanas. E isso é uma falácia. Se eu tivesse que palpitaria que ciências humanas é até mais importante. Idealmente, acho que a coisa tem que ser andar ali juntinho, andar igual. Mas explica pra uma criança, né, se a ciência exata é tão assim, uma linguagem universal. Explica o conceito de zero pra uma criança de 6 anos sem usar a linguagem. A linguagem é uma ciência humana. Podcast, isso que tá acontecendo aqui, só acontece por causa das ciências humanas. Facebook, né, rede social, é essencialmente ciências humanas, todo o debate que acontece ali. A gente tá num ponto hoje que a tecnologia já não importa mais. A gente já sabe qual vai ser o nosso futuro. Celulares cada vez mais rápidos, conexão sem fio cada vez mais rápida, implantes cerebrais, uma fusão com a máquina. Até seu Elon Musk, ele causou, ele falou, não tem muito jeito, o futuro da humanidade tem que ser a fusão com as máquinas, senão a humanidade vai ser extinta. E essa até é a proposta da Neuralink, uma empresa do seu Elon Musk. Se vai conseguir ou não, isso é uma outra história, mas o futuro é esse. A gente vai ter carro voador, a gente vai ter teletransporte, a gente já sabe que vai ser assim. É uma questão de dar tempo ao tempo para pesquisa avançar. Hoje, o que se discute são as implicações dessas tecnologias. O que vai acontecer quando tiver esse implante cerebral, essa fusão com a máquina? O que vai acontecer com a manipulação genética? Como é que vai ser a nossa qualidade de vida quando tiver tudo robótico? Vai ter trabalho para todo mundo ou não? Isso não tem a ver com tecnologia. Tecnologia fez a ferramenta, a discussão é uma discussão humana e, por outro lado, também não tem muita discussão porque esse tal de mercado faz a coisa acontecer independente da gente. Esse processo de monopólio da App Store, a visão original do Jobs era tudo rodando no browser. Durou um aninho ali, a Apple criou a App Store por causa da gente, na visão do Jobs, e assim vai ser no futuro. Você vai pegar qualquer dispositivo, abrir um browser e fazer o que você tem que fazer. Vários aplicativos hoje já não tem diferença. O próprio aplicativo é uma interface web, né? Então vai acontecer. O browser precisa ficar mais poderoso, uma série de coisas. Ter acesso direto aos recursos de hardware, talvez até acesso direto à GPU para poder rolar os jogos. Vai ter questões de segurança que a gente precisa resolver. Mas, né, de novo, o futuro já está traçado. O que vai fazer a diferença é como a gente vai combinar isso. Há 10 anos atrás, você tinha audiência nos Estados Unidos, 75% era de brancos. Hoje, você já tem um reflexo, uma distribuição da população americana. Isso é o quê? É diversidade. Imagina, falando de podcast, quando a gente tiver podcast aqui no Brasil proporcional à diversidade brasileira. Podcast no Brasil é essencialmente conteúdo homem branco nerd. E quando você traz essa diversidade, quando você traz esses outros olhares, enriquece a discussão, enriquece os pontos de vista, né? Focando especificamente na iniciativa da Apple, uma mulher. Não adianta falar que a mulher é igual ao homem, porque não é, são diferentes. O acesso, óbvio, as oportunidades têm que ser iguais. Mas se a mulher fosse igual ao homem, né, não precisaria de mulher. A mulher tem uma visão própria, por isso que precisa de branco, de homem, de mulher, negro, amarelo, vermelho, azul, roxo, porque cada pessoa consegue se conectar com coisas, enriquecer o conteúdo de uma maneira que o homem branco não tem nem ideia. Notícias. Cocatec. Outra polêmica que seu Elon Musk causou foi, olha, não tem como você mudar o mundo com 40 horas. Não dá pra trabalhar só isso. Seu Elon Musk defende 120 horas de trabalho semanais com 6 horas de sono. 6 horas de sono não é o recomendado pelos médicos, mas até dá. Pelo menos é o que a gente vem fazendo, acredito, muito provavelmente, que você também dorme 6 horas, né? Você tem que acordar cedo, levanta às 6 horas e não vai dormir antes de meia-noite. 120 horas por semana, você praticamente tá trabalhando 17 horas
horas por dia, inclusive final de semana, mais 6 para você dormir, né? Vai sobrar uma horinha você toma banho e se alimenta. Talvez aí. A gente tem que entender, mega questionável o que o seu Elon Musk tá falando. Existem vários exemplos contra. Você pega, por exemplo, Einstein, você tem grandes avanços fruto da preguiça. Einstein, ele no final das contas era um baita preguiçoso, e não digo isso de uma maneira pejorativa não, muito pelo contrário. Ele dormia 10 horas por noite, chegava no trabalho 10, 11 horas e 6 já tava de volta em casa e ainda dormia de tarde. É o ócio criativo, e por isso não tô dizendo que Einstein é preguiçoso. Digo que é preguiçoso porque a teoria da relatividade surge quando eles fazem lá umas medições da luz e dizem, pô, isso aqui tá errado, não pode ser uma constante, tem alguma coisa errada aí na história, porque se realmente a luz for uma constante, a gente vai ter que rever toda a física. E aí, né, como rever toda a física? Dá um trabalhão? Brincadeira. Vamos criar aqui uma nova teoria, que foi a teoria da relatividade, onde meio que se separa a física mecânica da física quântica, mas tentando entender, não a letra morta das palavras, mas uma ideia de que você tem que trabalhar praticamente 24 horas por dia. Isso aqui o empreendedor faz, ele tá sempre de olho no seu negócio. Não deveria ser só um negócio, deveria ser num todo, si próprio, a família, os amigos, e aí sim talvez estaria maior criticismo ao que disse seu Elon Musk. Mas o ponto é que nesse futuro que tá vindo por aí, não vai ter mais essa separação de 8 horas de trabalho. A gente vai erroneamente sim trabalhar o tempo todo, aí a gente vai sacar, pô, não dá pra trabalhar o tempo todo. Você pega qualquer pessoa que começou a trabalhar em casa, fazer home office direto, e aí tem essa coisa de trabalhar direto. Depois aprendeu que não dá pra trabalhar direto, você tem que ter as pausas, mas você nunca se desconecta do trabalho. Até porque em tese tem aquela coisa de você fazer aquilo que você ama, então não tem muito, né, como de fato você se desconectar. Essas vão ser... A gente não tem... O Einstein falou, Einstein aquilo, né, tá telha ainda há pouco. No futuro, o seu Elon Musk vai ser um pouco disso, né, essas piadinhas, né? Vai ser... Em Marte, né? Vai ser a história do fundador de Marte. Porque a gente sabe, né, a história, ela... Por exemplo, se eu perguntar pra você quem criou a lâmpada elétrica, você vai dizer, foi Thomas Edison. E, na verdade, a lâmpada de Thomas Edison não era factível. Quem, digamos, aperfeiçoou com patente tudo direitinho foi até um negro, Lewis Latimer, se não me engano. Só que o que ficou pra história, né? A gente elege um referencial. Foi o Thomas Edison. Bem provável que daqui 100 anos, hoje a gente só fala de Ford, mas certamente Ford teve, na parte automobilística, teve uma série de ajudantes. Provável que daqui 100, 200 anos, a gente só lembre do Steve Jobs, porque ele era, não sei, e vai esquecer de um Johnny Ive, vai esquecer de um Tim Cook. Sem um Tim Cook, não teria como a Apple alcançar a escala que alcançou. E falando de Apple, aqui no Brasil, Apple Pay rolando já com o débito do Itaú. Eu não sei se o cartão for múltiplo, tem que testar o Apple Pay, se vai habilitar ou não. Eu tentei ver aqui no meu, eu tenho cartão múltiplo e não tem uma opção de cadastrar um outro cartão. Tem que ver direitinho como isso vai funcionar, mas débito no Apple Pay tá liberado. Isso não significa que a gente vai ter cartão de débito na App Store, até porque o Banco do Brasil já tinha cartão de débito. As regras da App Store continuam as mesmas. E a venda de iPhones tá assim. A Apple teria reduzido pela segunda vez o número de pedidos na fábrica. Ela tá dando nos Estados Unidos, no giveback, quando você troca o seu aparelho antigo, em alguns casos até 100 trampos a mais. No caso de um iPhone 6S Plus, 6S e 6S Plus, todos os modelos têm uma bonificaçãozinha, pelo menos $25, que é o menor bônus do iPhone 8. Então as vendas, né, parece que não estão assim. Eu confesso que eu achei que o 10R ia ser uma sucessão de vendas. Eu achei que o mercado iria olhar para o 10R como um 10S mais barato. E não parece que é isso que está acontecendo. De certo que a Apple fez análise, fez os estudos, sabe o que está acontecendo com o mercado e por isso que está tomando essas atitudes. Já tinha tudo planejado, se der ruim aqui e não vender, a gente faz isso aqui, né? Dá um jeito. Mas parece que a galera que compraria o 10R olhando, poxa, é um 10S baratinho? Peraí, baratinho por baratinho? Eu já tenho o iPhone 8. Vou então de iPhone 8. Essa talvez tenha dois grandes públicos. Aquele geekzão que, né, entende de tecnologia, que curte. E esse cara pega um 10, pega um 10S. E esse cara, de repente, falou, pô, esse 10S Milão tá caro. Ano passado eu aceitava. Mas agora tem que parar. Milão não pode ser o novo patamar de preço. Espero que ele esteja pensando nisso até para baixar o preço. Então, ao que tudo indica, um 10R até que vai ser um fiasco. Não, mas não vai vender tanto quanto deveria. O iPhone 10R parece que vai seguir os mesmos passos do iPhone 5C. Temos um novo desbloqueador de iPhone que quebra a segurança do iPhone. O último foi GreyKey. Agora a gente tem o Drive Savers. A empresa também pega Android, Windows, BlackBerry. O curioso é que eles não estão oferecendo esse serviço para as forças policiais. É para o cliente final. Você manda o seu iPhone provando que o iPhone é seu, uma nota fiscal, ou de repente é de um parente que faleceu, você comprova tudo, eles desbloqueiam, devolvem o iPhone para você. Custa coisa de 4.000 tramps. Castro, player de podcast, foi comprado pela... Você não deve conhecer a
Tiny, mas talvez você conheça a Dribbble, que é uma espécie de Behance, é uma espécie de rede social de design. A Tiny é dona da Dribbble, comprou o Castro, mesmos moldes da compra do PocketCast. Fica tudo a mesma coisa, os ex-donos do Castro vão continuar trabalhando, agora eles conseguem se dedicar mais ao aplicativo propriamente tal, ao desenvolvimento do aplicativo, vai ter uma equipe para cuidar da parte administrativa, mas em tese não muda nada no aplicativo. Aliás, depois tem que falar do PocketCast, essa mudança de... tem umas coisas que não tá dando pra fazer, ver se falo disso ainda essa semana. Falando de compras, falando um papinho de que a Corel, lembra CorelDRAW? Ô, praga! Vai comprar a Parallels, será que é uma arma para fazer frente ao Photoshop e ter um CorelDRAW rodando no Mac? Virtualização tá em alta, né? Toda nuvem, no final das contas, é uma virtualização. A AWS tá lançando, falando de virtualização, servidores EC2 baseados em ARM. Os preços estão carinhos, mas eu queria ver os benchmarks para ver qual a performance dessas máquinas. A Amazon também liberou 300 cursos de Machine Learning gratuitamente. Só ser cadastrado na AWS, você tem acesso aos cursos. São mais de 30 cursos. A Lorraine, viúva de Jobs, tá comprando mais uma revista, a California Sunday Magazine. Na verdade, uma empresa dela que tá comprando uma outra empresa, Pop-Up Magazine Productions. O iCloud, que não estava funcionando no Windows 10, voltou a funcionar na atualização. Falando de Microsoft, a Kaspersky achou uma falha no Windows, mas já foi corrigida. Se você tá com essa atualização de novembro, você já tá com a falha corrigida. Seu Timóteo visitou uma escola junto da filha do Trump, a Ivanka. Ano passado, o Trump pediu ajuda da galera de tecnologia com dicas do que fazer nas escolas públicas para desenvolver o ensino das ciências exatas. A IBM tá colando junto da Apple, colando junto do Timóteo na questão de, olha, a gente, né, galera de tecnologia, precisa ser mais zeloso com os dados dos usuários. Igual é uma posição, embora tem muita coisa de Big Data na IBM, mas tá ligado no corporativo, tá ligado em outras empresas, então tá numa posição confortável e não deixa a Apple sozinha nessa. Eu vou falar disso quando estiver falando do Cloudflare 1.1.1.1, mas tem algumas empresas que a gente confia e outras que não confia. Dá pra confiar na Apple, dá pra confiar desconfiando do Google, ele até te entrega alguns benefícios, mas, né, não tem muito pudor, tanto que tá tomando na Europa, né, questão de tracking no GDPR. Facebook que a gente não confia desconfiando. Falando ainda de Google, tem uma coisa que ele vai fazer que eu achei interessante. Ele já meio que fazia isso quando ele tinha certeza da resposta ou quando era uma coisa bem pontual que não tem margem para erro. Ele mostrava já a resposta num card destacado para você. Agora vai mostrar só essa resposta destacada com a opção de você expandir. Caso você queira se aprofundar, você vai ver outras respostas. Mas eu acho isso interessante por foco. Claro que conhecimento sempre é bom, legal expandir. Ele não tá retirando essa opção. Só tá, não, um clique a mais de distância. Outra coisa boa que tá fazendo o Google, é difícil de você migrar, você não tem um backup propriamente tal nos moldes iTunes /iCloud no Android. E eles estão com uma opção agora onde você vai, lá na Google Play vai ter uma opção onde você vai visualizar os jogos, vai visualizar os aplicativos que estavam instalados no aparelho antigo e aí você vai poder reinstalar, né? Você vai poder fazer a migração. Internamente continua a pressão dos funcionários para não ter um buscador Google na China, cedendo a censura chinesa. No YouTube, rolando um papinho de que o conteúdo original passaria a ser gratuito, estaria disponível para todo mundo, que faz um baita sentido. No final das contas, ninguém quer pagar, né? Resumindo a história, é isso. Mas a gente aceita pagar para não ver anúncio. Tem as opções, ó, é gratuito aqui com anúncio, ou você, né, paga e não vê os anúncios. Faz algum sentido. Agora, início de 2019, o YouTube vai retirar do ar aquelas anotações, né, dos vídeos. Ele já tinha avisado. Na Itália, um cantor lançou um videoclipe com os animojis. Até que demorou para ter um clipe totalmente de animojis. Não sei se tem alguma questão aí de direito de uso, mas tem o primeiro clipe. Essas coisinhas fazem um baita sucesso. Nos Estados Unidos estreou o Ralph Breaks the Internet, né? O Ralph quebrando a internet, que no Brasil chega início de 2019. E a Disney lançou uns stickers, tanto para iMessage quanto pro WhatsApp pago. $2, que vai dar R$7,50 no Google Play e R$7,90 na App Store. É engraçado, né? A Apple, não vamos ter os stickers aqui no WhatsApp, não, e, né? Mas Disney é Disney. Uma coisa que eu achei curiosa, eu vou deixar o link do aplicativo aqui, dos stickers, nas notas do episódio, mas na imagem promocional é iMessage. Ele cita o WhatsApp, fala do WhatsApp na descrição, mas os prints são prints de iMessage. De segurança, o que a gente pode comentar? Tinha um carinha, Estados Unidos, Flórida, tava jogando o jogo, e aí o microfone ficou aberto, ele foi, né, abusar de uma menina, acabou preso. Isso aconteceu no meio do ano, mas só agora acabou vazando. Curiosamente, ele tava jogando GTA na Alemanha, os roteadores, uma proposta que tá rolando. Deve ter uma data de validade de firmware. Olha, esse firmware aqui é válido até 2022. E um compromisso de que, quando parar de ter atualização, fica a possibilidade, vai ter como instalar
instalar um firmware de terceiros para continuar em funcionamento, para continuar atualizado, ou então quando de repente o produto parar de ser fabricado, vira, digamos, domínio público. Fora a questão de senha, né? Senha padrão. Outra coisa que eu achei bem legal, em Washington, eles estão colocando as leis no GitHub. E as pessoas podem editar as leis. Claro, é o mesmo protocolo, não é aceito qualquer modificação na lei, mas de repente teve um erro de digitação. E isso aqui tá escrito errado. Você pode submeter uma alteração para a lei e não tem os gerentes de GitHub que autorizam ou não o pull request. Então, interessante. Claro que não dá pra gente imaginar hoje, né, o povo fazendo as leis, mas talvez algum dia a gente não precise dos políticos fazendo as leis. A gente talvez possa olhar para os políticos como organizadores das leis e a própria população, né, fazendo de fato as leis. Aqui no Brasil, a Anatel falou mais um pouquinho sobre o esquema de fiscalização dos produtos importados, celulares, drones. Disse que tem 3 categorias. Tem o celular, que é a categoria 1, né, a bateria para celular, os cabos, na categoria 2. É tudo aquilo que não entra na categoria 1, mas faz uso de transmissão de sinal, e aí entra Wi-Fi, Bluetooth, entram os drones, e você tem a categoria 3, que é tudo aquilo que não entra nas categorias anteriores, mas que tem alguma exigência, alguma regulamentação de, digamos, radiação eletromagnética. Categoria 2, você pode mostrar uma certificação de outro país, ou seja, você comprou um mouse sem fio, um mouse Bluetooth, mas ele está certificado na Europa, você pode apresentar, olha, tá aqui, ó, tem a Anatel europeia, certificou, aí eles liberam, mas isso só vale para a categoria 2. Categoria 3 acaba sendo uma coisa mais empresarial, né, para as empresas de telecomunicação, e categoria 1, né, que é o teu celular, né, não tem jeito, tem que ser sim homologado pela Anatel. Eu vou deixar o link do artigo aqui nas notas do episódio que o Coca Gabriel Ferreira me mandou. Ainda aqui no Brasil, em São Paulo, a prefeitura tá expandindo o Wi-Fi livre, tá rolando em São Paulo a Tech Week. Se você participou de algum dos eventos, me conta como foi, manda um direct lá no Instagram, também aqui no Brasil, Facebook, pra ficar, né, mais bonzinho. Tá incentivando a doação de sangue. Nessa terça-feira aconteceu uma sabatina do Facebook. Zuki não compareceu, mandou um representante. Você tem que dar uma olhadinha pra ver como que foi. Aí eu conto pra vocês. O Viber tá lançando grupos com o Viber Communities, com um grupo de família grande esse, com 1 bilhão de membros. WhatsApp, o grupo é 256 pessoas, ou 100, sei lá. Telegram acho que são 1000, aumentou também. E o Viber, né? Mas ninguém usa mais o Viber, né? Morreu o danado. 1 bilhão de pessoas, né? Dá pra 8 grupinhos, coloca a população inteira da Terra. No WhatsApp para Android, chegou aquele recurso de... Já tava no iPhone, tem 1 ou 2 meses, de tocar um áudio e ele vai tocando os outros em sequência, como acontece no Telegram. E já o que deve pintar também é prévia de vídeo nas notificações. Também querem dar um tapa na interface das chamadas em grupo. O que mais que a gente pode falar de Android? Samsung, ela pediu desculpas aos funcionários que morreram, que ficaram doentes nas fábricas de produção de telas e chips. Era um ambiente tóxico. Foram coisa de 200 funcionários, 70 morreram. A LG, né, que tá na parte mobile, assim, colocou o chefão de TV pra cuidar da parte mobile, pra ver se muda alguma coisa. Moto G7 Play já andou aparecendo por aí. Vai ter Note, porta USB-C, micro SD, conector pro fone de ouvido e leitor de impressão digital na traseira. E pra finalizar, registrar algumas coisinhas. Tem uma empresa, inclusive forneceria esse serviço pra Apple, avalia a confiabilidade do ser humano. Faz ali umas perguntinhas, coisas simples, sim, não. 10 minutinhos de perguntas e aí consegue dizer a confiabilidade naquela pessoa. Uma avaliação de risco. Seu Trump falando aí pros amiguinhos, né, pros outros países, a Huawei, fecha negócio com a Huawei, não. 5G da Huawei, né, tem umas vulnerabilidades, vai dar ruim. Bitcoin, apesar dos preços, né, estarem escorregando, preço na casa dos 4.000 Trumps, Nasdaq ainda continua querendo negociar Bitcoin futuro. Vendas na Black Friday, aumento de quase 20% em relação ao ano passado, foram quase 3 bilhões de mouros, tá ok? Isso é efeito de perspectiva. Isso é coisa de 23 mil vezes menor do que as vendas nos Estados Unidos, foram 23 bilhões. Isso junta Thanksgiving, junta Cyber Monday, junta tudo, 23 bilhões. Alibaba, só Alibaba na Black Friday chinesa, no 11/11, só Alibaba foram 31 bilhões. Uma loja vendeu mais que todo o feriadão nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente vendeu 30 mil vezes menos. É efeito de comparação, a população chinesa aí umas 7 vezes maior do que a brasileira. Mas a gente bem sabe que Black Friday chinesa acaba sendo vendas mundiais. E uma pesquisa aqui no Brasil, feita pela Today, disse que metade dos jovens considera que o smartphone é o seu melhor amigo. A Apple deve ter feito uma pesquisa semelhante, por isso colocou Milão aí no iPhone. Não, é o melhor amigo das pessoas. A maioria dessas pessoas está ciente que precisa reduzir o uso do aparelho. Um outro número que eu não sei se concordo, pelo menos aqui na minha bolha eu não vejo isso.
mas que 3/4 da população, ou seja, 75% da população, tá com o smartphone na mão agora. Seja para fazer uma ligação, acessar a internet, usando um GPS, ou seja, né, tá dirigindo, o GPS ligado, estaria acessando o celular. Mas achei 75%, né, um número, né, bem alto. Aqui no Rio, a taxa de conveniência é o máximo de 10%, mas não é assim no Brasil. Às vezes chega a dobrar o valor do ingresso. Então, querendo fazer um limite, ó, no máximo ser 20% do ingresso. Claro que conveniência tem um custo, certo? Errado. Taxa de conveniência é uma aberração, é um atravessador, às vezes de supermercado, de algo que já vende o produto. Deveria ser uma responsabilidade do cinema, da casa de show, de vender o ingresso também pela internet. São aquelas coisas que a gente aceita meio que sem criticar, né? Não faz o menor sentido taxa de conveniência nos dias de hoje. Netflix tá vindo por aí. Você viu o Evangelion? Vai ter novidade de 2019 na Netflix. Quem viu o anime Cowboy Bebop também tem novidade. Netflix vai fazer uma versão. E pai do Bob Esponja, Stephen Hillenburg, esquece-te, empate.